qual é o roteiro ideal para captar audiência, para assegurar a audiência ao longo do Globo Esporte inteiro e ter uma boa média ali no fim do programa. E aí fui fazendo, depois fui chamado para ser repórter totalmente do esporte, lá no Jangadeiro Esporte Clube. O Gomide eu mesmo para o CE2, tem certeza? E aí, assim, não teve piloto, não teve nada. Vamos fazer piloto, eu sem acreditar em mim, sem acreditar que ia dar certo. Vamos testar para ver se dá mesmo. Hoje, os profissionais mais polivalentes que existem estão no esporte. O cara do esporte, ele se grava sozinho para uma reportagem, ele edita, ele apresenta, ele comenta, ele produz. Ele sabe como o negócio funciona. Sendo que eu quebrei a clavícula e a escápula. Aí fiz uma cirurgia na clavícula, na escápula, 2 meses antes do Ironman. É até burrice nossa, jornalista, torcer contra algum dos nossos times. É impossível eu torcer contra o Fortaleza, contra o Ceará, porque eu não quero cobrir Série C, eu não quero cobrir Série B. E aí, turma, tudo bem com vocês? Segunda temporada do Quem Podcast começando agora. E olha só, gente, horário novo, dia novo, domingo, 8 da noite, antes do Herbert Lemos, do Bechara, muito bacana. E toda semana no canal do blog no YouTube. Então, já peço para você que está aqui no YouTube, deixar sua curtida, deixar seu like, seu joinha, compartilha. Porque hoje, amigo, segunda temporada, você começar com um global, não é para qualquer um, não. Para o Quem Podcast está com moral, meus amigos. Olha, cara, ele apresenta... Rapaz, o chefão do Globo Esporte, vou falar logo, né? Então, Marcos Montenegro, que honra, meu... Rapaz, olha, honrado mesmo, porque não é todo dia que tem um global aqui, cara. Mas a honra é toda minha, Mário Kempis, você sabe, você é um querido, é uma unanimidade, né? Na imprensa cearense, na população cearense, você é uma unanimidade, a honra é toda minha, obrigado pelo convite. Espero que o papo seja bom, tem muita história para contar, né? Você sabe muitas das histórias, mas sempre é bom relembrar. E eu fiquei nervoso quando você falou que isso aqui vai ao ar antes de Herbert Lemos e Bechara. Porque ali, meu amigo, ali é a memória viva do futebol cearense. Ainda mais... Principalmente pela... Né? Isso. Do Herbert, né? Aí, viu, Herbert? Pra tu aprender. Fiquei nervoso, mas vamos lá que vai dar certo. Pô, amiga. Marcão, se tirar uma dúvida, o que é mais prazeroso, ou o que foi mais prazeroso pra você? Repórter do GE, apresentador do CE2, repórter da TV Verdes Mares ou apresentador do Globo Esporte? Nossa, cara, que homem polivalente, hein? Cara, Kempis, muitas pessoas perguntam, né? O que é melhor, jornalismo ou esporte? Jornalismo, telejornal, sim. Né? Porque esporte também é jornalismo, ou esporte propriamente dito. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não dá para dizer porque é muito diferente. Então, não tem como você comparar coisas diferentes, né? Foram todas experiências muito boas. As experiências que eu tive em telejornais, no Bom Dia, no CE1, no CE2, foram excelentes, me enriqueceram bastante como profissional, como pessoa também, como pessoa de redação ali que precisa lidar com todo tipo de gente de dentro e de fora. Mas o que eu mais gosto mesmo é esporte. O que eu mais gosto de fazer, inclusive, é reportagem. Eu gosto de escrever, gosto de ir para a rua, gosto de estar entrevistando pessoas, conhecendo histórias. Isso é o que eu mais gosto. Hoje eu estou apresentador, né? Estou apresentador do GE faz um tempo já, mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho uma oportunidade, uma deixa, uma brechazinha, um tempo, eu tento ir para a rua para bolar um quadro, bolar uma reportagem, uma entrevista, seja o que for. Tanto é que eu sempre falo para todos da equipe, né, que a gente, historicamente, tem uma equipe muito polivalente. Desde antes mesmo da minha geração, todo mundo sempre foi muito polivalente, sempre fez tudo. Não é que a pessoa bate o escanteio e corre para cabecear, mas todo mundo sabe o que o outro faz. E quando precisa que o outro faça alguma coisa, ele sabe como fazer. E aí, claro que você vai fazer melhor alguma outra coisa. Mas, como as pessoas têm essa formação de entender todos os papéis, eu costumo dizer que todos estão no mesmo patamar da equipe, desde o estagiário até o apresentador, o editor-chefe, o produtor, o editor, todos sabem fazer tudo e ninguém é mais importante do que ninguém. Inclusive, eu não sou mais importante do que ninguém. Tanto é que eu até brinco com o Igor, né, o produtor, que ele manda mais em mim do que eu mando nele. O Gabriel também, no fechamento do programa ali, toma muitas decisões que eu não participo. Claro, eu dou uma revisada final, dou uma olhada final, dou um pitaco ou outro, mas muita coisa é tocada pela equipe em si, né? Até porque eu não consigo abraçar tudo, não consigo estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Seria até humanamente
Impossível, é humanamente impossível. Mas o que eu mais gosto mesmo é desse processo de fechar textos, fechar reportagens, encaixar formatos, inventar mesmo. E no esporte é onde a gente consegue fazer isso. É o espaço que a gente tem para criar, para inventar. E eu sempre falo também para as pessoas lá da TV. Inventa, cara. Faz aí um negócio que ninguém nunca fez. Se der certo, a gente mantém. Se não der, esquece, morreu e aí passado. É por isso que tu foi agora no finalzinho do Brasileiro, tanto da Série B, tu foi pro meio da torcida, homem. Caramba, rapaz, eu só fiquei imaginando isso. Meu amigo, o cara é corajoso. Além de fazer jornalismo esportivo da forma que faz. E aí, como foi isso aí, cara? Você foi no jogo Ceará América e depois você foi Fortaleza e Inter, né? Fortaleza e Inter foi o último da Série A do Fortaleza e o último da Série B do Ceará em casa, né? O nosso exercício, Kempis, é sempre estar perto do torcedor, sabe, cara? A gente sempre quer estar perto do torcedor e sempre quer botar o torcedor no GE. Porque as pessoas querem se ver, o importante, o que mais atrai, aliás, é o nosso jeito cearense de ser, de lidar com as coisas na vida, no esporte, na dificuldade, na vitória. Então, assim, o nosso exercício é sempre estar perto do torcedor e colocar a cara do torcedor. E os repórteres, né, o Lucas, a Raiz, a Marta, agora que está reforçando a nossa equipe, eles tem essa missão todos os dias, né? Tanto nas reportagens diárias como nas reportagens de jogos. Mas em jogo, por exemplo, eles não conseguem fazer simplesmente porque eles estão na transmissão do jogo, estão presos ali, cheios de cabo, tendo que entrar ao vivo nos 90 minutos ali com informação, ligado em tudo. Então, ele não consegue fazer uma entrevista na arquibancada, não consegue ir para dentro da arquibancada. Muitas vezes quem faz essas entrevistas é o estagiário ou um produtor que vai para o jogo auxiliar nessa produção da reportagem. E, consequentemente, eles não conseguem trazer essa aproximação na reportagem do jogo. Então, em momentos oportunos, em momentos especiais, a gente tenta fazer um quadro ou mesmo fazer algum tipo de produção fora do estádio, na esplanada ali do Castelão, no pós-jogo, enfim, de algum jeito. E aí, um dos jeitos que a gente encontrou na temporada passada foi eu mesmo indo para a arquibancada, né? Sentir, acompanhar toda essa emoção, esse drama do torcedor do Ceará que estava lutando pelo acesso e, no fim, a festa do Fortaleza que estava em êxtase por mais um ano histórico, né? Com o Vojvoda. E, cara, assim, serviu para quebrar muito uma ideia que a gente tem de que é perigoso andar em certos lugares, porque a gente, imprensa, lógico, preza pela segurança da equipe. TV Vesmares, como todas as empresas de comunicação, prezam pela segurança do repórter, do cinegrafista, de todo mundo que está envolvido na cobertura. E a gente sabe que tem gente maluca em todos os lugares, né? Vândalos, pessoas embriagadas, enfim, pessoas que estão ali, às vezes, para atrapalhar o seu trabalho, fazer algum tipo de ameaça. Isso é muito chato e ninguém quer passar por isso. A gente não quer também que nossos profissionais passem por isso. E a gente evita passar por lugares que a gente fica suscetível a esse tipo de perigo. Sendo que, nesses 2 jogos, a gente teve uma recepção tão boa, cara, que a gente quebrou muitos conceitos, sabe? Muitos conceitos de a gente não pode circular por esse lugar, a gente não pode andar por esse canto da arquibancada, a gente não pode falar com essas pessoas que representam tal grupo. Não, a gente viu que não, a gente pode, a gente é bem recebido onde a gente... Vocês foram sem segurança, sem nada? Sem segurança, sem nada. Só eu e o Ismael, um produtor audiovisual, cinegrafista menorzinho que eu, pequenininho, que arrebenta, é um talento em pessoa. Fomos só nós 2. E, cara, a gente não teve nenhum problema. Nenhum problema. Assim, para dizer que não teve zero problema, tinha uns gatos pingados ali. Sempre 3, 5 torcedores dizendo, exaltado. Vocês são não sei o quê, vocês são não sei o quê, sai daqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu os outros que estavam ouvindo esses insultos dizendo, não, cara, peraí, eles estão aqui para mostrar a nossa torcida, estão aqui para mostrar a nossa festa, peraí, contribuir com o trabalho que eles... Então, é para falar bem da gente, não para falar mal. Se fosse para falar mal, eles nem vinham aqui dentro, né? Então, foi um retorno extremamente positivo, tanto no processo de produção, né, na captação, na gravação. Muito calor, muita correria. Foram 2 jogos com público de estádio lotado. Do Ceará nem se fala, maior aí da história do novo Castelão. Passa muito sufoco, sede, fome. Mas isso é o que o torcedor vive. A gente estava lá para viver o que o torcedor vive. Né? Então... foram as primeiras experiências do Globo Esporte dentro da arquibancada e eu
já dou um spoiler que não foram as únicas. Massa. Novas produções podem vir nesse sentido. Já recebemos convites para alguns tipos de captações diferentes. Não vou revelar, senão Claro, não. perde a surpresa. Serve até para a minha próxima pergunta, Marcos. Porque é o seguinte, você trabalha no programa mais assistido esportivo da TV cearense, né? Sem dúvida alguma, o Globo Esporte tem não só uma influência gigantesca nos clubes, jogadores, todos acompanham e tal. Isso é isso, nós, todo mundo acompanha o Globo Esporte, não tem como fugir disso. E assim, chegar lá no sucesso é uma coisa, se manter no sucesso, e você ter que manter esse sucesso, você tem que todo dia ali, cara, eu tenho que manter o primeiro lugar, eu tenho que manter, sei lá, tenho 800 mil pessoas assistindo aqui meu programa. Como é que você consegue isso? Como é que vocês fazem isso para não perder esse pique? Porque, querendo ou não, Marcos, é uma responsabilidade sem tamanho, né? Isso viu, Kempis? Eu vou dormir no fim de semana, no sábado, no domingo, já pensando o que eu posso fazer para segunda, para terça, para quarta, como é que pode ser a nossa semana. A gente está todos os dias pensando em todos os dias do Globo Esporte, a gente planeja a semana, mas muita coisa muda, muita coisa acontece, né? E o nosso desafio é estar sempre chamando a atenção de alguma forma para captar a audiência, né? Porque hoje a gente concorre com celular, com muitas outras mídias. Na TV, a nossa concorrência não é com um programa de esporte como o nosso, é com um programa policial, né? Que tem outra pegada, um outro apelo e que tem um público assim massivo nas diferentes emissoras. E aí, para a gente concorrer com o esporte, com um clima leve, com brincadeira, com boa notícia, a gente sabe que boa notícia muitas vezes não dá audiência. Né? E como que a gente faz para realmente as pessoas quererem assistir a gente? Esse é o desafio. Bolar uma abertura diferente, trazer um personagem que toque o telespectador de alguma forma, encontrar uma história incrível dentro do futebol. Enfim, histórias são o principal foco do Globo Esporte. Eu sempre falo também para quem nos procura, não fala de basquete, não fala de vôlei, não fala de tênis de mesa. Cara, se tiver uma boa história, vai entrar no Globo Esporte. Não interessa o esporte, não interessa o time, não interessa se é lá no Cariri, se é no Centro-Sul, não interessa. A gente vai botar no Globo Esporte. É uma história foda, com o perdão da palavra. Pode falar, pô, sem problema. A gente vai colocar no Globo Esporte, a gente vai dar um jeito de colocar no Globo Esporte. A história do Mimo lá, que o Rafael Luiz descobriu, a gente foi lá para o outro lado do estado gravar, para o Fantástico. O Fantástico se interessou, tinha dificuldades logísticas sem tamanho. Eu peguei um voo para Brasília para ir para Juazeiro do Norte para colocar no outro dia o texto na mão do editor. Mas assim, a gente dá um jeito de colocar boas histórias no Globo Esporte. E é isso que atrai a nossa audiência, né? Sem contar o que está rolando no mundo. A gente, muito se falou do Oscar com a Fernanda Torres recentemente, o Globo de Ouro, na verdade, né? Ainda vai vir o Oscar. E a gente deu um jeito de colocar a Fernanda Torres também no Globo Esporte. Mas o que é que tem a ver? A gente fez ligações que fazem sentido para entender. A gente até brincou, como que o fã do esporte pode entender a importância de um Globo de Ouro para a Fernanda Torres? A gente explicou. É como se fosse isso no futebol, é como se ela vencesse fulano, beltrano, cicrano no futebol. Então, a gente precisa fazer conexões com o mundo além do futebol, porque a nossa audiência é muito ampla, né? Vai do bebê, do bebê assim, da criança à senhorinha que não entende nada de futebol, ao aficionado por futebol que quer ver tudo do time dele. Então, a gente tem que ter um conteúdo muito diverso, ligado nas tendências de redes sociais também, ao mesmo tempo sem perder a essência da informação, né? Sem perder a essência ali do que é o nosso carro-chefe, que é deixar o telespectador inteirado do que acontece no esporte cearense, seja aqui no nosso estado, ou seja pelo Brasil e pelo mundo. E o desafio é sempre esse, é estar criando, inventando e sem cair na mesmice. Porque se a pessoa souber que o Globo Esporte começa assim, no meio é assim e encerra assim, ela vai ligar só no momento que agrada a ela ou nem vai ligar. E aí, só para fechar essa tua pergunta, eu sei que eu me alongo demais, mas só para fechar essa tua pergunta... Não, aqui para isso, pô. Não. Teve uma vez que teve A gente sempre tem reuniões com a Globo, né, de afiliadas e tal, e aí teve um companheiro de uma afiliada que perguntou para o pessoal do Rio, qual é o roteiro ideal para captar audiência, para assegurar a audiência ao longo do Globo Esporte inteiro e ter uma boa média ali no fim do programa? E aí o editor-chefe lá do Rio, na época, falou, cara, o segredo é não ter receita, o segredo é não ter roteiro. Porque a gente tem que sempre surpreender no começo, no meio e no fim.
O telespectador nunca pode saber o que ele vai esperar ou saber como que o Globo Esporte vai roteirizar ali o seu programa, porque você tem que ter audiência do começo até o fim. Total. E aí a missão mesmo, o segredo é sempre surpreender, é sempre fazer algo que chame a atenção, mesmo que inicialmente, e depois manter essa atenção até o fim. Por isso que tem reportagem, a gente não tem conteúdo bom ao longo de todo o programa, todo dia. Às vezes a gente só tem uma boa reportagem, 2 boas reportagens. E se a gente tem uma boa reportagem, por exemplo, uma das estratégias beleza, vou colocar no fim, mas vou fazer um abre com ela, trazendo um trechinho, uma sonora. Vou fazer uma passagem de bloco com mais um trecho dessa reportagem, com alguém falando que vai revelar alguma coisa e eu seguro. E aí são coisas que a gente vai reinventando. Realmente não tem fórmula. É mexer, criar e quebrar a cabeça mesmo. E quando vocês lidam assim com o telespectador, que é aquele mais... Como é que eu posso dizer? Não é nem exigente, é intransigente. Pô, essa matéria foi maior do Fortaleza do que a do Ceará. Essa matéria do Ceará aí foi muito mais apelativa que a do Fortaleza. Vocês lidam com isso? Vocês tentam esquecer isso? Vocês botam na balança? Como é que vocês sempre conseguem para ter esse equilíbrio? Que é difícil. Cara, Nossa. Antigamente era pior. Era pior. Hoje está mais tranquilo, assim. Eu tenho visto que as pessoas estão entendendo cada vez mais o que é o Globo Esporte. Porque, querendo ou não, o Globo Esporte, da forma integralmente local, é recente, né? Tem pouco mais de 10 anos aí. Então, finalmente, as pessoas estão entendendo o que é o Globo Esporte, qual é a proposta do Globo Esporte. E hoje, se não tem notícia do Fortaleza, não vai ter Fortaleza. E se não tem notícia do Ceará, não vai ter Ceará. A não ser que a gente tenha feito um personagem, um torcedor, uma outra história que seja independentemente do time ali, do treino, do factual em si. Mas se não tem notícia, a gente não força. Não tem. Sabe? E hoje a gente não recebe mais reclamação. Assim como se num dia for só Fortaleza, como aconteceu já de ser só Fortaleza em final de Sul-Americana, em outros momentos decisivos, vai ser só Fortaleza e não vai ter nada de Ceará e as pessoas entendem. Ou pelo menos não chega nada em mim, dando a entender que elas estão revoltadas. Assim como já teve também só Ceará. Então, o balanceamento que a gente faz é esse, não é num dia, mas é no longo prazo. Perfeito. Sabe? É dando o mesmo tratamento nos momentos iguais e diferentes das equipes. Se o Ceará está mal hoje, a gente vai criticar, vai bater, como dizem, né? Mas se o Fortaleza estiver mal daqui a pouco, vai ser da mesma forma, o tratamento vai ser o mesmo. E eu acho que as pessoas já estão entendendo isso melhor. Que massa, que massa. Falar um pouco da sua carreira, Marcos. Pô, cara, pra quem não sabe, o Marcos, ele é... Nossa, rapaz, o homem já foi jiu-jitsu, já foi triatleta, já... tanta coisa. Por que o jornalismo esportivo, Marcão? Por que querer se meter nesse meio, cara? Cara, tu sabe que eu não queria. No começo eu não queria, eu não tinha esse sonho. Não diga isso, não. Era aquele jogador que não queria nada. Um jogador não, né? Um atleta, vai lá. Mas, na verdade, Kempis, a minha vida de atleta veio mais depois de velho, né? Aí foi? Quando eu era jovem, eu fazia judô, ping-pong, né? Na brincadeira ali, futsal, treinava, mas eu nunca fui bom em nada. Coletivamente falando, eu nunca fui bom em nada. Fui bonzinho no jiu-jitsu, no judô e tal, mas nunca dei certo na parte esportiva falando. Fui ser mais atleta depois de velho, até para cuidar da saúde um pouquinho, né? Unir toda essa questão. E quanto ao jornalismo esportivo, eu queria ser jornalista. Eu queria escrever. Eu entrei no jornalismo porque eu queria escrever, gostava de fazer redação, sempre gostei de português. E até entrar na faculdade, até ter a cadeira de telejornalismo, eu nem queria TV. Passava longe de TV, eu nunca me achei capaz de fazer TV, nunca me achei desenvolto para ter uma performance na TV apresentando alguma coisa. Mas o Newton Júnior, que foi meu professor de telejornalismo na minha faculdade, apresentou para a turma uma vez aquela série de reportagens do Canelas sobre a fome no Jornal Nacional, super premiada e tal. E aí eu fiquei fissurado naquela série de reportagens ali. Achei impressionante o texto, como ele unia o texto aos recursos que só a TV tem, as imagens, o modo como as imagens foram feitas ali e tal. E eu falei, cara, eu quero TV. Tanto é que esse material do Marcelo Canelas foi material da minha análise do TCC. Eu analisei o jornalismo esportivo, jornalismo literário aplicado em TV, que é o que o Canelas fez com essa série. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver que eu acho que eu consigo fazer coisas legais, acho que consigo aplicar o que eu gosto de escrever em reportagens de TV e tal. E aí acabei enveredando para a TV. Ainda assim, não no jornalismo esportivo.
Eu entrei na Jangadeiro fazendo tudo, né? Entrei pelo site lá, pelo extinto Jangadeiro Online. Caramba, lembro. E aí, lembra tinha o blog da Janga também e tal. Isso, é verdade. E tinha o blog de esportes, né? Tinha um blog de esportes que ninguém alimentava, ninguém cuidava, ficava abandonado lá. E ficava surgindo notícia atrás de notícia de Ceará, Fortaleza, Ferroviário. E ninguém alimentava. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso aqui, porque ninguém faz e tem notícia importante do esporte rolando, as pessoas querem saber também. E aí, em determinado momento, a Fabiane Caxa, que apresentava lá o Jangadeiro Esporte Clube com o Alan Neto, e o Herbert já estava lá também, por sinal. Isso. Ela recebeu uma ligação do pessoal do Esporte Interativo em 2010, naquela tentativa de retorno da Copa do Nordeste, né? Que foi Campeonato do Nordeste na época ainda. A CBF nem tinha dado a chancela lá da entidade e tal. Meio que voltou informalmente, né? E aí o pessoal do Esporte Interativo ligou para a Fabiane atrás de uma pessoa que pudesse ser o correspondente aqui do Ceará Fortaleza para esse Campeonato do Nordeste, fazer as transmissões. E aí a Fabiane me perguntou, Marcos, tu quer que eu te indique? E eu nunca tinha feito TV, né? Só na faculdade ali e tal. Aí eu, tá certo, pode indicar, vamos ver aí. Aí ela me indicou, aí os caras falaram comigo, me convidaram para ir até o Rio, meio que dar um curso ali de câmera, edição bem rápido. E falou, você vai ser o repórter, o cinegrafista, o motorista, vai ser tudo. Nossa. E nisso eu passei a cobrir os clubes, sendo eu, a equipe. Com a ajuda dos cinegrafistas das outras emissoras, eu conseguia fazer a passagem, conseguia fazer entrevistas coletivas, todo mundo me ajudando ali, eu fui levando. E aí, por conta dessa minha experiência na TV, o pessoal da TV Jangadeiro me chamou para cobrir plantões para a TV, não mais no site. Eu comecei a fazer plantões para a TV, fiz barra pesada, fiz Olha aí, rapaz. todo tipo de coisa, até que depois fui chamado para ser repórter de fato da TV, né? Durante a semana saí do site e fui parcialmente para o esporte. Eu fazia uma pautinha ali da TV no começo da tarde, depois ia para os clubes, né, para fazer a matéria de esporte. E aí fui fazendo, depois fui chamado para ser repórter totalmente do esporte lá no Jangadeiro Esporte Clube. E fiquei lá, foi muito legal, cobri bastante coisa interessante que aconteceu, aquele Ceará e Flamengo da Copa do Brasil 2011, aquele 2-2. Sim, jogaço. Com 2 gols do Washington. Aquele jogo ali foi uma das minhas primeiras matérias que eu me orgulhei, assim. Eu raramente gosto das coisas que eu faço. E aquela matéria foi uma das que eu parei e pensei, cara, fiz legal isso, eu acho que eu consigo fazer mais dessa aí. E aí depois veio o convite do PC, né? Em 2012, agosto de 2012, veio o convite do PC. Eu PC também, Norões. PC Norões, também estava de férias em Natal. Rapaz, as coisas acontecem muito nas minhas férias. A gente brincava muito com isso, eu e a Roberta, minha esposa. E aí o PC falou, cara, a gente queria conversar contigo aqui, mas a vaga não é para a TV, a vaga é para o site. Mas é o projeto, a gente gosta de você na TV, quer você na TV, mas só tem vaga no site. Se você quiser entrar por aqui e tal, nesse momento, iria para o Globoesporte.com. Aí eu conversei com as pessoas e tal, com os meus chefes que se tornaram amigos também. E fui para o Globoesporte.com. E desde que eu entrei no Globoesporte.com, tanto o Gomide como o PC me falavam que me queriam na TV. Tanto é que o PC, aquele jeito dele de conversar, né, de ser muito parceiro, fez um tour lá na TV comigo, no sistema todinho, me apresentou Deus e o mundo. Sem eu nem estar com o contrato assinado ainda, me levou no estúdio e falou, Marcos, eu quero você apresentando o Globo Esporte algum dia. Aí o PC, mas pelo amor de Deus, eu não estou nem na TV ainda. Pera aí, tem Antério, tem Mariana, tem Fábio Pisato, tanta gente boa aí, tem você mesmo. E eu nunca me imaginei apresentando de fato o GE, mas comecei a fazer meu trabalho lá e desde que eu comecei a fazer a primeira reportagem, ele sempre pediu para que eu tivesse uma pegada de TV também, pensasse em uma adaptação para a TV. E, consequentemente, em produções da TV. Quando tu fala lá do Globoesporte.com. Sim. Já era, então, pensando... Já era pensando na TV. Eu produzia uma coisa para o site, será que dá para eu sair e produzir isso aqui para a TV também? E aconteceu com uma reportagem que a Mariana Sasso produziu, com um meninozinho que ficou muito famoso depois desse material que a gente fez, que foi o PC Guzminha, não sei se tu lembra, o Wesley. Sim. O que era técnico de futebol. Sim, bacana. Pequenininho, lá do Janguruçu. Isso, lá. Pô, a Mariana Sasso produziu essa matéria e pediu para eu fazer, para o site e para a TV. Eu acho que essa foi minha primeira matéria para o Globo Esporte da TV. E aí eu fiz essa matéria, repercutiu super bem, o Pivete é uma figura, né?
Ele, Era com bom maturidade até saber agora impressionante. onde é que ele tá, né, cara? Pô, que massa. Hoje ele tá bem grande, assim, acho que talvez passe aí dos 18 anos, né? Pô. Talvez não, com certeza. E é fácil, encontraram no Facebook, ele de vez em quando mandava mensagem para mim e tal. A gente fez essa reportagem, repercutiu muito, a gente fez outras reportagens com ele depois, porque o PC Guzmão foi lá no Janguruçu, o próprio PC Guzminha, como ficou conhecido, foi no Ceará dar uma palestra para os jogadores, então repercutiu muito. E assim foi que eu surgi na TV para o Globo Esporte. Depois veio o convite para fazer o bloco de esporte do Bom Dia Ceará, já em 2013, começo de 2013. E aí, como era acordar às 5 da manhã? Cara, era duro, sempre é duro. O pessoal do Bom Dia é guerreiro demais. Porque deve ser difícil demais, cara. Principalmente porque, assim, TV, meus amigos, olha assim, não é fácil não, porque você tem que estar, não pode bocejar, não, os olhos tem que estar Tem que estar com a cara linda, né? A gente já não é bonito de manhã, então. Acordar e tal. E aí, você aceitou de boa? Como foi assim? Cara, meu amigo, eu aceitava tudo. Eu aceitava tudo porque era um convite melhor que o outro, né, cara? Uma responsabilidade gigantesca, mas uma honra também imensurável para a gente que estava, eu querendo ou não, estava começando ali também na carreira, já tinha alguns anos, mas estava muito no começo da minha construção. Fui fazer o bloco de esporte do Bom Dia. Logo depois do Bom Dia, editava o Globo Esporte junto com o Pisato. Apresentava quando ele faltava, quando tinha plantão, né? Quando tinha alguma coisa que ele não podia apresentar, eu ia apresentava o Globo Esporte como apresentador reserva. E aí foi indo até 2017? 2016, acho que foi 2016. Mais uma vez eu de férias, o Gomide, que era o diretor na época, um cara que super apostou em mim em todos os momentos, sou muito grato ao Gomide. Uma das pessoas, né? Assim como o PC, Pisato, outras muitas que apostaram em mim. O Gomide me ligou e falou: Marcos, o Luiz Esteves vai sair de férias próximo mês, era em março, eu acho, e eu queria que você tirasse esse mês deles de férias no CE1 com a Patrícia Nilsen, apresentando o CE1 com a Patrícia Nilsen. Aí um cara do esporte, né, que nunca tinha feito nada no jornalismo, nos telejornais, Gomide, mas tá certo mesmo, você quer que eu apresente o CE1, é isso mesmo? Apresentar ali com a Patrícia no estúdio e tal, não é reportagem nem nada, não, é no estúdio mesmo, dividir com ela a bancada e tal. Aí tá bom, beleza, a gente faz piloto, né, testa aí e vê se dá certo. Ele, não, vai dar certo. Aí eu voltei de férias e já peguei essa bronca aí. Caramba, que loucura. Já peguei essa bronca. E tinha um esquema, porque a Patrícia é alta, né? Ela é mais alta que eu. Sim. E o Luiz também é alto. Mas quando eu entrei, aí tinha uma disparidade ali de altura. Então tinha uma estratégia que a Patrícia ficava um pouco... Na verdade, ela ficava um pouco ela ficava um pouco atrás de mim e eu um pouco na frente para a gente tentar igualar ali no jogo de câmeras, entendeu? Tinha toda uma estratégia. Mas foi ótimo também a experiência. Mas, Marcos, que diferença, né, cara? Porque você tá no esporte totalmente. Há, sei lá, quantos anos, sei lá, quanto tempo, não vamos dizer, mas você passa pelo Jangadeiro Esporte Clube ali todo dia indo para clube, você tem que saber escalação e tal, treinador, quem é o time e tal. Aí você de novo ali vai para a TV Vesmares, passa no Globo Esporte, site, tudo, informação, cartola, tal, não sei o quê. Vai pro Bom Dia Esporte, aí de uma hora para outra você é caramba, velho. Ali, logo no horário do meio-dia, que é para competir com barra pesada, 190. Concorrência gigantesca também, né? Porque aí é o jornalismo mesmo da TV Vesmares contra os policiais, né? Muito difícil, muito diferente. Já começar pela roupa, né? Quando eu botei aquele terno com a gravata ali, minha nossa senhora, é isso aqui mesmo, não sabia nem dar nó em gravata. Totalmente estranho, eu mesmo estranho onde eu estava, me sentindo estranho. Imagine as pessoas que assistiam. Mas, mais uma vez, o retorno foi mais positivo do que negativo, foi bom, acredito. Exatamente. Foi bom. E isso eu não sabia, mas era um teste para o que vinha acontecer no meio do ano. E eu não sabia, eu fui saber depois. Mas o Gomide estava me testando para eu ser apresentador do CE2. Caramba. Porque ele já sabia que a Cíntia Lima, que estava grande Cíntia, 15 anos, sei lá, 18 anos apresentando o CE2, o CETV segunda edição, ela ia embora para os Estados Unidos e precisava ter um substituto, obviamente. Aí o Gomide vai chamar quem? Um menino que acabou de começar apresentando o telejornal. Caramba. Em todos os aspectos, e aí mais estranho ainda, né? O Gomide eu mesmo para o CE2, tem certeza? E aí, assim, não teve piloto, não teve nada. Vamos fazer piloto, eu sem acreditar em mim, sem acreditar que ia dar certo. Vamos testar para ver se dá mesmo. E não, vai dar. E só deu no ar, não teve piloto nenhum antes, teve teste nenhum antes.
pessoal realmente apostou, acreditou. Muitas pessoas estranharam. Realmente, no CA2 o estranhamento foi ainda maior. Claro, Porque no CA1 tem uma certa descontração, né, e tal. Não, e outro, você estava substituindo a Cíntia, A Marcos. Cíntia, que Cara, já... O jornal é a cara Isso, dela. é a Era a cara cara dela, a voz dela, Total. tudo dela. A elegância dela Isso. ali e tal. E aí, lá vai eu. Todo sem jeito, todo estranho no ninho, apresentar o CA2. O começo realmente foi muito estranho para todo mundo, mas eu acabei ficando... Foi 2 anos? 2 Marcos? anos e meio, quase 3 Foi, anos. cara. Não, a gente acabou se acostumando depois. Sim. A gente se acostumou com você lá. É tanto que foi muito estranho, Marcos. Quando tu sai do CE para ir pro Globo... Da mesma forma que foi estranho a saída do esporte, foi estranho você sair. Caramba, mano, estava tão bem, tão espetacular. E aí, para ti, como é que foi, né? Porque eu acredito que, como eu disse, né, deve ter sido uma experiência espetacular. Eu acho profissionalmente, Marcos, apresentar o CE1, depois o CE2 como titular, ficar lá, substituir uma pessoa como a Cíntia e obviamente, ter a aprovação de todo mundo, pô, deve ter sido uma experiência. Não, e tem um detalhe muito importante aí, Kempis, porque eu apresentei o CA2, o jornal mais sério, né, da programação da grade e tal, numa época que não tinha tanta informalidade no CA2 como tem hoje, né? Muita coisa mudou, ainda bem muita coisa mudou. E eu precisava ser menos o Marcos do esporte no CA2. As pessoas, realmente os profissionais envolvidos, né, da fonoaudióloga, o diretor, falavam que eu não podia fazer determinadas coisas que eu fazia no esporte por motivos óbvios. E eu tive que me adaptar, mudar minha linguagem, mudar minha postura, até meus gestos, que eu gesticulo demais. Mas fez algum trabalho específico para isso? Mais com fonoaudiólogo, né? Mais com as pessoas que já existem na TV, que a gente já costuma fazer normalmente, só uma adaptação. Mas eu tive que realmente me mudar como apresentador, digamos assim, para que me tornasse mais próximo ali do que era o jornal. Depois as pessoas realmente se acostumaram, muita gente gostou, acredito. Ficou massa, pô. E veio depois, quando mudou o diretor, veio o Bortoli e outra pessoa também que aposta muito em mim, em toda a equipe, em todos os nossos trabalhos. Felizmente a gente teve bons diretores, né, com as nossas gerações. Ele já chegou com a notícia de que o Pisato ia embora para o Canadá, o apresentador do Globo Esporte ia embora para o Canadá. E veio com esse convite para mim, mas dessa vez eu voltava como apresentador titular do GE e também como gestor da equipe ali, né, como coordenador da equipe. Vou marcar uma dúvida. Existiu uma possibilidade de você dizer assim, Bortoli, eu estou tão bem aqui, deixa eu... Porque, Marcão, deve ser difícil, cara, assim, você sair da zona de conforto é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Totalmente, Kempis. Tinha totalmente essa abertura. Tanto é que não foi, você vai voltar, vamos mudar. Não, você quer, você tem esse desejo, porque eu assumia mais um outro desafio que era ser gestor, né? Eu nunca tinha sido gestor oficialmente falando, assim, com o cargo que botava ali no crachá e tal. E tinha mais esse desafio de gerir a equipe responsável pelo principal produto esportivo do Estado. Tinha um ganho financeiro também por esse cargo, obviamente, mas a minha motivação mesmo foi ser o esporte em si. Você queria o esporte. Entendi. Eu queria, eu gosto do esporte. E no jornalismo, foi bom, foi muito bom a época de CA2, eu cobri... Trabalhei em épocas de motim, trabalhei em épocas de greve, de ataques. E foram alguns dos momentos que eu guardo até hoje como experiência, como desafios que a gente conseguiu vencer ali naquele momento. Mas eu queria voltar para o esporte. Eu sabia como eu me sentia lá. O próprio Bortoli sabia da minha história já com o esporte. Okay. Então, uni uma coisa à outra e acredito que foi a melhor decisão. Você sente hoje que não tem nem aquele que acha, rapaz, eu devia... Não, de jeito nenhum. Muita gente falou, sabe o quê? Ele foi rebaixado. Saiu do CA2 para voltar para o esporte. Não, nada a ver. Foi rebaixado, saiu do horário nobre para voltar... E eu não estava nem aí porque as pessoas estavam falando. Se quiser achar isso, acha. Eu não estou nem aí. O que importa é que onde que eu me sinto melhor, como que eu estava me sentindo no momento. E eu não me arrependo de jeito nenhum. Pelo contrário, foi uma das decisões mais certas já tomadas por a gente como um todo, né? Não só eu, mas por a gente como um todo. O pessoal sempre tem esse preconceito contra o esporte. Eu era muito puto quando eu trabalhava lá. Dá ali pro cara do esporte que ele faz a matéria. Como se a gente fosse... Aí fala desse jeito aí. Mas você também está vivendo o contrário agora. Porque o que é? Sim. Antes era assim, manda ele pro esporte que ele faz lá. Isso. Hoje, você quer alguém bom, você quer alguém que cobre qualquer coisa
facilmente, bem, escreve e tal, busca lá no esporte que ele é desenrolado. Total. Busca lá no esporte que ele resolve. Vai lá no esporte que esse cara aqui consegue fazer isso, essa menina aqui consegue fazer isso. Hoje, os profissionais mais polivalentes que existem estão no esporte. O cara do esporte, ele se grava sozinho para uma reportagem, ele edita, ele apresenta, ele comenta, ele produz. Ele sabe como o negócio funciona. Então, hoje é o contrário. As pessoas buscam bons profissionais no esporte. Ah, rapaz, isso graças a Deus vale a pena. Marcão, nesse meio termo aí, nesse período todo aí, todas essas mudanças, teve um período aí que tu foi inventar de ser triatleta. Cara, explica aí como foi esse negócio. Ironman, tu fez Ironman, cara? Fiz um meio Ironman, né? Que é o 70.3 que fala. Mas o negócio é que depois de velho, você começa a ver que a sua saúde importa, né? Mas um Ironman, velho. Mas é porque foi passo a passo. Eu comecei correndo ali, e quando você começa a correr com um grupo, se cria um laço, você traça objetivos, as metas vão ficando maiores. Aí, na época do meu grupo de corrida, meu primeiro grupo de corrida, tinha um professor que fazia triatlon, o Madison, e ele sempre ficava plantando a sementinha na gente, né? Chegava com uma bike lá, pedia pra gente andar na bike dele. Ah, bike massa aqui, speed e tal. Pô, muito bom. E aí foi plantando a sementinha e eu fui, legal, acho que isso aqui é bom. Aí depois ele me chamou para nadar. Eu nunca nadei na vida, nunca tinha nadado na vida. Assim, sabia nadar, mas nunca tinha treinado natação como outras pessoas crescem nadando, né? E aí comecei a treinar natação também e acabou juntando tudo, né? A gente começou a fazer provinhas pequenas, que é o sprint, a menor prova do triatlon que tem. Sensação extraordinária, assim, de você completar uma prova de triatlon, a torcida, toda aquela energia do grupo, né? Que quando você está em grupo fazendo esporte, praticando alguma coisa, as pessoas torcendo, acompanhando você, é outra vibe, outra energia. E aí eu treinava de domingo a domingo, porque segunda, quarta e sexta era corrida, terça e quinta, segunda, quarta e sexta corrida e natação, terça e quinta, porque era um de manhã e outro à noite, né? Terça e quinta, o bike de manhã, sábado, o longão da corrida e domingo, o longão da bike. E aí, às vezes, tinha um sábado off, um domingo off. Mas isso eu botei para mim mesmo, né? Vou fazer isso aqui por tanto tempo para fazer essa prova. E essa prova era o Ironman. Até lá, ia fazendo outras, né? Que serviam de preparação, de treino e tal. Mas tracei o Ironman como meta, como ponto final dessa jornada, dessa curta jornada no triatlon. Quando foi 2 meses antes da prova do Ironman, eu estava no maior treino de bike na CE ali, e eu estava chegando ali nas tapioqueiras, numa ladeirazinha que tem, descendo. Sim. E nisso eu já estava com 115, 118, 20 quilômetros percorridos, né? Não de velocidade. Aí tinha um buraco, aqueles buraquinhos pequenos, mais profundo, e a bicicleta que a gente treina triatlo tem um pneu fininho, pneu de speed. Então, tinha um amigo meu na frente, ele não viu o buraco, mas também não caiu. E eu estava no vácuo dele aqui, que a gente fala, né, colado, sendo que eu não vi cair, diferente dele. E aí fui bolando no meio da CE, já não tinha ciclofaixa nessa altura da CE. Saí bolando na CE lá. Tive a sorte de uns motoristas pararem e me ajudarem lá, botarem a bike no carro e me levarem até as tapioqueiras. Até brinquei com a Roberta que nessa altura do treino, eu já estava pensando na tapioca que ia levar para ela, porque ela ficava em casa dormindo e eu amanhecia lá com a tapioca. Eu estava pensando na tapioca que cai no buraco. E aí esse pessoal me ajudou, me levou lá para as tapioqueiras, eu liguei para a Roberta, ela foi me buscar de Uber. Sendo que eu quebrei a clavícula e a escápula. Aí fiz uma cirurgia na clavícula, na escápula, 2 meses antes do Ironman, não conseguia nadar mais. Eu sequer levantava o braço aqui. A minha esposa que me dava banho, para você ter noção que eu não conseguia tomar banho direito. Fiz a cirurgia, não conseguia nadar, não conseguia. Até que fui fazer a física com o Albino que trabalha no Fortaleza, o Albino, um profissional extraordinário, assim. E ele fez milagre em mim, milagre, porque em 1 mês e pouco eu consegui voltar ao movimento do braço, eu consegui nadar e completar a prova do Ironman. Então foi assim, ainda mais saboroso por conta disso, né? Quando eu completei a prova lá, não completei no tempo que eu queria inicialmente, obviamente por conta dessa lesão e tal, mas completei, que era o mais importante, diante das circunstâncias, foi excepcional, foi inesquecível a experiência. O problema é que logo depois do Ironman eu já fui intimado a vender a bicicleta para esquecer essa história, entendeu? Só para o pessoal saber, são quantos quilômetros de corrida?
De corrida é uma meia maratona, são 21 quilômetros. Certo. Isso o meio, né, que eu fiz, o 70,3. São 21 quilômetros de corrida, 1.900 de natação e de bike são 90 quilômetros. Caramba, 90 quilômetros, são isso mesmo. que loucura. Isso mesmo. Que loucura, rapaz. Ainda bem, conseguiu. Eu já cobri, né? Eu já fui assessor de imprensa do Ironman uma vez e cobri. Cara, só quem tá lá percebe a felicidade. Eu acho que é um êxtase, assim, inacreditável das pessoas que conseguem terminar a prova. Eu costumo falar, Kempis, que o evento em si é uma experiência que Demais. todo ser humano precisava viver como atleta, sabe? O ruim é treinar para o evento. Se você pudesse chegar só no evento e fazer sem treinar, eu fazia todo ano, mas o negócio mesmo é o processo, né? Até chegar lá. Mas o evento em si é só festa, você treinou, você fez tudo que tinha que fazer já, é só curtir. Que massa, que massa. Pô, Marcão, você é o apresentador do GE. Então, assim, eu imagino como deve ser difícil. Cara, porque às vezes eu saio com alguns amigos e tal, conhecidos. Aí, cara, qual o time que tu torce? E aí? Não, legal é que às vezes tem uns que falam assim, e aí, Kempis, o Vozão? Mas eu juro que o cara torce Ceará, né? Mas ele quer dar a pegadinha. Mas... E aí, Kempis, e o Leão? E eu, rapaz, e tal. E fica sempre nesse negócio e tal, das perguntas. Como é que você lida com isso, Marcos? Cara, dependendo de como a pessoa pergunta, eu já tenho várias alternativas de respostas. Às vezes eu digo que eu torço o mesmo time da pessoa, eu digo que torço outro time, digo que torço os dois, digo que torço Ferroviário também. E digo, uma das alternativas é a mais sincera, a mais verdadeira, que as pessoas não acreditam. Não acredito. Perdão. Deixa eu tomar Beba alguém aqui. Beba, eu também vou beber. Vai lá. E uma das respostas é a mais sincera, a mais verdadeira, que as pessoas não acreditam, que é o quê? Eu torço Palmeiras. Eu nunca fui um aficionado por futebol, por esporte, quando eu era criança, adolescente, não. Mas eu acompanhava minimamente. E minha adolescência foi na década de 90, com o Palmeiras do Marcos, da Parmalat. Então, eu ganhei camisa, comecei a torcer e realmente criei uma identificação com o Palmeiras. Mas as pessoas não acreditam, acham que é um refúgio ali para mim, né, para eu me esconder e tal. Mas é isso, a verdade. E eu sempre falo também que não dá, é até burrice nossa, jornalista, torcer contra algum dos nossos times. É impossível eu torcer contra o Fortaleza, contra o Ceará, porque eu não quero cobrir Série C, eu não quero cobrir Série B, eu quero cobrir Série A, eu quero cobrir Clássico Rei na Série A, Sul-Americana, Libertadores, sabe? Por que eu vou torcer ou fazer mal contra algum dos nossos times, Ferroviário que seja? Eu torço para que todos estejam bem, todos façam bonitas festas. É sincero, é de coração mesmo, que eu não desejo mal e em nenhum momento no meu trabalho isso fez com que eu falasse assim um assado de Fortaleza ou Ceará. Em nenhum momento, assim como em nenhum momento nenhum integrante da nossa equipe do GE, eu sei o time de todo mundo, nenhum integrante do nosso time, e falo com toda certeza absoluta, tendeu para fazer o trabalho assim ou assado porque torce fulano ou beltrano. Nenhum momento, isso eu posso assegurar. Até mesmo o PC Noronhas, que todos sabem que torce Fortaleza, quando ele trabalhava comigo, em nenhum momento eu vi o PC puxando para um ou para outro, orientando a gente a puxar para um ou para outro. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque todos foram muito profissionais, né, nesse trato com o esporte, nessas questões delicadas de rivalidade. E realmente, quem acha que a gente pode até torcer, as pessoas acompanham futebol, tem um time desde cedo, desde criança, mas isso de nenhuma maneira leva o nosso trabalho para um lado ou para o outro. Às vezes a sensação é que as pessoas não querem saber o time que a gente torce, elas querem saber se por a gente torcer esse time que elas querem ou pensam que a gente torce, que a gente vai prejudicar o outro time. A sensação, então, quando você falou mal ali, quando você falou bem... Quando é só porque torce. E aí é só porque, aí às vezes, isso aí é que às vezes eu acho que machuca demais. Bom, Marcão, falando de futebol, assim, de jogo, o que você gosta de assistir? Você gosta de assistir... Gosta de ver Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Você assiste futebol? Ainda dá tempo pra você chegar e deixa eu assistir aqui isso aqui. Eu tenho um acordo com a minha esposa dentro de casa que futebol local eu sou obrigado a assistir. Campeonato Cearense, né? Quando tem jogo de Fortaleza, Ceará ou outros times na Copa do Brasil, seja o que for, eu sou obrigado a assistir, ela entende ali e tal. Mas até mesmo quando é jogo do Palmeiras, ela já não entende. Ela, por que tá assistindo esse jogo? Não precisa assistir jogo. Tá assistindo Liga dos Campeões, tá assistindo não sei o quê. Por que tá assistindo? É final? Não, não é final não, é só amistoso. E pra que tu vai assistir? Então, assim, dentro de casa existe um acordo de ela aceitar até determinado ponto, mas se eu passar o dia inteiro assistindo futebol
ou se numa folga for assistir a um jogo, enfim, seja outra modalidade, o que for, ela fica chateada e a gente tem que entender, né? Porque Claro. ela também quer viver, quer curtir outras coisas comigo. Olimpíadas ela assiste bastante, entende também que eu assista tudo de Olimpíada. Eu acordava 4 da manhã para ver a Vitória e o Messias no triatlon nas Olimpíadas, ela entende também. Mas outros campeonatos além, outras competições, outros jogos que não afetem a gente diretamente, eu não assisto tanto. Claro, quando tem um jogo que envolve ali grandes personagens, né, Cristiano Ronaldo, Messi, Liga dos Campeões, um jogo com apelo do mata-mata ali e tal, eu assisto, mas eu não sou esse cara que vê tudo, não. Eu tenho que saber de tudo depois, mas não sou o cara que assiste tudo na hora, não. Futebol local aqui, para falando assim, o que você... Quando a gente fala que agora, né, Ceará e Fortaleza vão disputar a Série A, né? Você falou, Jair, pô, cara, não tem como a gente torcer contra isso aí. Não é só bom pro futebol, é bom para nós também, na imprensa, né? Seria muito bom que as pessoas entendessem. Aí, como é que você faz esse trabalho? Você vai ter uma preparação especial para vocês, de novo, né? Os dois clubes aqui na Série A do Brasileiro. Quando o Ceará volta para a Série A, já surge a nossa preocupação, porque aumenta... duplica, né? Na verdade, duplicam as demandas de Globo, de Premiere, de Sport TV, porque naturalmente com apenas o Fortaleza na Série A, o Sport TV, o Redação, Seleção, os programas, enfim, as matérias de rede envolviam muito mais o Fortaleza, porque é o que interessa basicamente ao país. A Série B, querendo ou não, as pessoas não acompanham, não querem saber muito fora daqui, né? Fora do que lhe atinge. Sim. E quando o Ceará sobe, a gente já atenta para isso. Vai surgir demanda, vai aumentar, vai voltar, como era em outros tempos, como foram em outros anos passados. Então, foi pensando nisso também que a gente trouxe o reforço da Marta, né, da Martinha, para a nossa equipe. Agora a gente tem 3 repórteres que podem ir para a rua diariamente. A gente também tinha um Caio, mas o Caio era muito ligado ali ao Bom Dia Ceará, né? Então, a gente trouxe também a Denise para o Bom Dia para dar esse desafogo para o restante da equipe, para que a gente possa realmente explorar um profissional repórter integralmente na rua, integralmente na sua rotina de cobertura dos clubes ou de outras histórias. Pensando nisso, que a gente teve essas mudanças também. A gente sempre está fazendo rodízio de estagiários, né, trazendo o intercâmbio ali de profissionais entre os diferentes veículos do esporte do Sistema Verdes Mares. Então, tem sim uma preparação, tem sim muita preocupação, tanto nossa como da Globo com a gente, como que eles podem ajudar, como que eles podem dar esse suporte. No GE. Globo também a gente está sempre buscando formas de integrar a equipe no sentido de as pessoas da TV não serem só TV, mas também contribuírem de alguma forma com o site, assim como o site contribui com a TV, ser realmente multimídia, multiplataforma, né? Não é que vai ter mais trabalho, é porque o trabalho que você está fazendo cabe no outro veículo de uma forma que a gente possa adaptar facilmente. Então, tem sim essa preocupação, principalmente para atender pedidos de rede, né? Que aumentam. Eu imagino, né, cara? Agora, comentaristas também, né? O Alexandre, o André, são muito demandados. E a gente tem que estar ali na escala, né? De rádio, de próprio GE, de participar do programa, do Taon também, do Sport TV, que pede bastante. Tem que ir distribuindo e atendendo tudo. A gente raramente nega alguma coisa que a gente não vai negar espaço. Claro. Né? É bom para todo mundo. Então, a gente busca atender quase que 100%. A gente é uma das afiliadas que mais atende Globo. Isso eu falo sem medo de ser feliz. Bom, por ser tanta demanda, como é a tua rotina? Tu acorda que horas? Tu entra que horas no trabalho? É reunião? Conversa com a rede? Fala um pouco aí, só para o pessoal entender um pouco isso. Quando eu vou para academia, né? Quando eu tenho disposição de ir para academia... De manhãzinha? Quando eu não arrumo desculpa para não ir, eu acordo às 5h20, aí vou para a academia do prédio mesmo, ali embaixo. Aí me arrumo e tal, e tento chegar na TV 8 horas... no horário normal, 8 horas, mas quando tem coisas que eu sei que vão apertar muito o fechamento do GE ali, eu tento chegar às 7, mas são raros os casos que eu tenho que decupar, fazer coisas além do que eu já faço, eu tento chegar às 7, mas geralmente chego 8, e aí converso com o Gabriel, que já chegou às 7, mandou as ofertas para a rede. O que são as ofertas? São as reportagens que vão no dia no nosso Globo Esporte, e a gente informa para o pessoal da rede o que a gente vai dar aqui. Esse e-mail de ofertas vai para todo o país, e aí quem quiser, lá do Paraná. O Paraná tem um jogador que é de lá e está reforçando o Ceará, foi apresentado no clube e isso vai sair no nosso dia. Eu quero essa matéria desse jogador que é daqui também. Então, manda para cá essa matéria, eu mando no Aspera, que é a agência que a gente fala do esporte. A Aspera é um sistema de recebimento e envio de matérias. Então, tem esse compartilhamento de ideias de todos os Globo Esporte do país para ver quem quer o quê, né?
E aí, a partir do Rio, que é a central, eles mandam essas reportagens para a gente manda para eles distribuírem também, seja para a Sport TV ou outras praças que a gente chama. Tem esse contato inicial e aí eu vou ver o que tem das reportagens que a gente programou para o dia, como que foram fechadas, se estão todas ok no sentido de arquivo, de texto, de edição, de imagem, está faltando alguma coisa. O Gabriel também trabalha em paralelo comigo nesse sentido do fechamento. E aí, fora isso que já existe, eu vou ver o que a gente pode criar, o que a gente pode fazer ali da redação, de tendência, de notícia quente que saiu, como que a gente pode dar uma notícia de um cearense do Thiago Monteiro que brilhou lá no Australian Open. Então, a gente vai buscando tudo que interessa a nós, ao nosso estado, à nossa audiência, e vendo como que a gente vai dar isso. Se vai ser em NCV, só imagens eu falando em cima ao vivo, ou se vai ser uma nota coberta, eu com um off explicando o que aconteceu, se vai ser um abre, brincando com alguma coisa, um encerramento, fazendo alguma homenagem. E aí a gente vai vendo possibilidades do que tem, né, no menu ali para entregar e ver os formatos que a gente vai entregar. Vai editando, vai fazendo, eu faço chamada no CE1, faço chamada na programação, me arrumo e vou para o estúdio, apresento, e aí já começo a pensar no outro dia. Então tu não almoça antes, né? Almoço depois. Almoça depois do programa. Depois do GE. E depois do GE? Ainda tem mais coisas? Depois do GE, a gente, pelo menos da minha parte, eu começo a fazer mais coisas burocráticas, né? De gestão, de escalas, plantões, pedidos de repórteres para os jogos do Premier, do Sport TV. Vou precisar de um repórter para o jogo do Ferroviário da Pré-Copa do Nordeste contra tal time. Vai a Raíza, eu tenho toda uma escala lá, mando para eles quem vai, quem não vai, se eu consigo atender aqui, se eu não consigo atender ali. Quando eu não consigo atender, eu falo, não tenho repórter para esse dia, vem gente do Recife. E aí tem muito essa parte burocrática, né, de pontos também das pessoas da equipe que eu tenho que cuidar. À tarde é muito isso, aí reuniões, né, decisões, reuniões com o Gustavo, gerente de esporte, com os outros gestores do esporte também. A parte da tarde é muito isso. Fora produções quando tem de quadro, né? A gente tem um Resenha Globo Esporte, que tinha o patrocínio da Aurora. A gente teve outras ações de conteúdo que demandava essa gravação, essa produção à tarde, que eu ia, porque eu tinha que fazer como apresentador. Então, a gente se divide nisso, na parte da tarde. Nessas produções, quando tem, né, de ações de conteúdo, e também nessa parte mais de gestão. Fica até que horas lá? Fico até... Horário normal, 5, né? Fica até 5, mais ou menos. 5, 5 e meia. Caramba, puxado. A gente está caminhando para o final. Pô, tem tanta pergunta ainda aqui. Mas é bom que você vem depois. Já veio uma vez, então tem tudo para fazer. Fica a parte 2, segundo tempo. Com certeza, exatamente. Segundo tempo. Pô, Marco, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, são as duas últimas perguntas. Está terminando. Qual é o seu sonho? O que é que você ainda pretende agora? O que é que você diz? Rapaz, eu quero isso agora para a minha vida. Cara, sabe uma coisa que eu não gosto, que as pessoas falavam antes e estão parando de falar também? Quando que você vai para o Rio? Quando que você vai para São Paulo? Oh, meu Deus. Cara, antigamente tinha muito isso, né? Era. Sucesso é só se você for para o Rio, só se você for para São Paulo, para Globo e tal. Mas a gente consegue ter uma boa vida, uma boa carreira aqui também. A gente consegue construir a nossa vida, a nossa carreira e ser reconhecido aqui também. Né? O sucesso não é só você estar em rede nacional, na Globo ou em outra emissora nacional, enfim. Eu acho que aqui a gente consegue fazer muita coisa boa. Tem muita empresa que acredita na gente, aposta na gente e reconhece a gente também. É difícil no começo, como é em toda profissão, mas eu acho que a caminhada, você é mais uma prova disso, né? A luta da gente vale a pena no fim, né? Sempre vale a pena no fim. Não é que a gente esteja no fim, pelo amor de Deus, claro. Mas o fim é o hoje, né? Onde a gente está hoje. E eu sou uma pessoa particularmente muito realizada. Quando você pergunta para mim o que você quer alcançar, o que você quer fazer, cara, eu não quero morrer apresentador, não quero morrer nessa pressão de todos os dias estar apresentando, fechando o Globo Esporte, mas eu quero fazer por muito tempo ainda reportagens, eu quero fazer por muito tempo ainda grandes histórias, de repente, que peguem jornais de rede, sabe? Que peguem essas coberturas mais amplas. E o meu sonho mesmo é conseguir viver do que eu gosto de fazer, sabe? Como eu vivo hoje. Eu não tenho nenhuma grande, eu quero ser o cara que... Não, eu sou muito feliz com o que eu faço. O meu sonho é viver por muito tempo fazendo o que eu gosto de fazer. Se eu passar a fazer o que eu não gosto de fazer, eu não vou ser feliz, né? Então, meu sonho é mesmo isso que eu te falei. Seguir nessa trajetória, acreditando em
num bom jornalismo, em boas histórias, bons personagens e nesse reconhecimento que a gente consegue ter aqui na nossa terra também. Show de bola. Pô, Marcão, obrigado. De coração. Eu que agradeço, cara. Tu é doido, espetacular. Obrigado mesmo. Espero que volte mesmo, viu? Segundo tempo. Só chamar. Sem dúvida alguma. Com certeza será convocado. Pô, gente, obrigado de coração. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Você está na TV? Daqui a pouco tem o Herbert Lemos aí no TVC Esporte Clube. E se você está no YouTube, deixa seu joinha, deixa seu comentário, compartilha. Ajuda demais, fortalece mais o canal do Blog do Campus aqui no YouTube. Então, um abraço para você. Sempre lembrando agora, ó, é todo domingo, tá bom? Na TVC e toda semana no canal do Blog no YouTube. Obrigado, Marcão. Um abraço, viu? E cola no GE, hein? Ah, exatamente, GE. Sempre o horário, por favor, diga o horário. 1h, né? Olha aí. 1h, todos os dias, segunda a sábado. E também no ge.globo.br, pessoal. Tem muita coisa boa por lá também. Sucesso, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.